E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de sistemas de transmissão cabeados e continuidade ao cabo coaxial, hoje nós vamos verificar quais são os parâmetros físicos do cabo coaxial, quais são suas aplicações mais comuns e a sua aplicação em redes de computadores como um processo de funcionamento histórico, ou seja, foi um processo onde ele foi muito utilizado para dar início a essa ideia hoje que nós temos de uma rede de computadores muito utilizado nas empresas através dos cabos par trançados. Então, o cabo coaxial ele tem alguns parâmetros físicos que nós já vimos na aula anterior, ou seja, ele tem um comprimento. Então, eu preciso especificar uma distância de interligação entre o emissor e o receptor. Ele tem um diâmetro externo, ou seja, dependendo da sua blindagem, dependendo das suas características dielétricas, ou seja, dependendo do material que você vai utilizar para isolar as camadas e da necessidade de isolamento que você tem dessas camadas para trabalhar com uma quantidade maior de frequência no processo de transmissão de dados, ele vai ter um diâmetro interno. Ele vai ter um diâmetro interno também, no sentido também da sua quantidade, ou seja, a bitola do cabo interno, a bitola da malha que vai ser utilizada. E ele vai ter uma constante dielétrica, que vai ser o material utilizado para fazer esses isolamentos entre o filamento interno e o filamento externo, que a gente tem como guarda, como a malha, como corpo, que vai proteger ou vai dar a blindagem eletromagnética que esse cabo vai ter para a transmissão de sinais. Essa constante dielétrica também é importante, e nós vimos na aula anterior que nós temos condições diferentes de isolamento dependendo das circunstâncias onde esse cabo vai estar inserido. Então, a constante dielétrica ela pode variar com a frequência. Consequentemente, nós podemos ter o fluxo de isolamento sendo melhor ou pior dependendo da aplicação que a gente precisa. Alguns parâmetros fundamentais elétricos também são: esse elemento ele tem capacitância, ou seja, ele tem uma resposta em frequência que determina a capacitância desse sistema e a indutância desse sistema, que vai influenciar na impedância, ou seja, naquele parâmetro que nós vimos que é muito importante numa transmissão de cabos coaxiais, ou seja, ele precisa de um casamento de impedância na sua estrutura para ele funcionar. E a capacitância, a indutância e a resistência são parâmetros que vão depender da distância. Isso quer dizer que variações na distância podem fazer com que você não tenha um bom casamento de impedância do seu sistema. Isso faz com que o sistema tenha um funcionamento melhor ou pior, dependendo daquela condição de distância que você vai ter no sistema. Então, se a gente verificar aqui à nossa direita, nós temos aqui uma especificação das características presentes no sistema. Então, nós vamos ter uma resistência, que é aquele elemento que vai dar atenuação do sinal. Nós temos aqui a indutância, que é a relação de indução eletromagnética que vai ser gerado. Nós temos aqui a capacitância, que vai ser o elemento de carga que nós vamos ter em relação ao condutor interno e condutor externo, que vai ser a massa. E nós temos aqui a condutância, que tem a ver com essa constante dielétrica, ou seja, seria a capacidade que eu tenho do sinal transmitido na sua estrutura interna de se relacionar com a malha através de um dielétrico, que isso pode acontecer no caso das respostas de frequência do sistema. Quando o cabo foi estudado, chegaram-se a impedâncias que eram interessantes para o seu processo de funcionamento. Dentre essas, para que você tivesse uma baixa atenuação, ou seja, para que você pudesse utilizar ele numa longa distância, a melhor impedância era de 77 ohms. Para você trabalhar baixas impedâncias, ou seja, para que ele tivesse uma resistividade baixa, uma relação de casamento mais interessante, tanto na sua indutância quanto na sua capacitância, era interessante trabalhar entre 52 e 64 ohms. E para que ele tivesse uma máxima transferência de potência,
ele deveria trabalhar aí em torno de 30 ohms. Fazendo uma média ponderada dessas condições, chegou-se a um valor aproximado de 50 ohms, que foi muito utilizado nas transmissões de dados, pensando em uma rede de computadores. Aqui nós temos algumas aplicações de cabos com as suas respectivas impedâncias. Então, como nós podemos observar, na impedância de 50 ohms, nós temos aí uma rede de comunicação Ethernet, ou seja, uma rede de dados, que começou a se trabalhar a ideia da rede entre computadores de uma mesma empresa. Então, foi muito utilizado em uma época histórica, por volta no Brasil aí de 94 para frente, foi muito utilizado esse tipo de comunicação quando começaram a surgir as redes de computadores. Mas também, essa mesma estrutura pode ser utilizada para comunicação VHF ou HF, ou seja, comunicações com antenas para transmissões de dados de TV, por exemplo, hoje o HF. Na ideia de telefonia também, da interconexão de centrais telefônicas, também é um elemento muito utilizado. Mas nós temos também elementos mais sofisticados, como interconexões com controladores de serviço, por exemplo. Esse padrão de 95 ohms foi um padrão muito utilizado para que você pudesse interligar terminais a uma estação controladora que provê um serviço, por exemplo, um ISS, ou seja, uma emissão de uma guia de serviços. Então, antigamente, a prefeitura ela tinha um computador de grande porte e esse computador de grande porte, através de linhas de comunicação, eles se comunicavam com a controladora e a controladora, através de cabos coaxiais, permitiam interligação a terminais que faziam com que o prestador de serviço entregasse ou gerasse as suas guias, ou gerasse os seus impostos. Então, era um sistema de interconexão com um controlador de grande porte, ou seja, um computador de grande porte, um mainframe. Então, foram cabos muito utilizados nos princípios. Depois, eles foram substituídos pelos pares trançados, ainda na ideia das controladoras de serviço. Mas isso é um processo para a gente estudar em outro momento. Já nas redes, os cabos coaxiais eles são utilizados dentro de uma topologia que a gente conhece como topologia em barramento. Então, como a gente pode observar aí na ilustração, a topologia em barramento permite que todos os computadores sejam interligados utilizando um mesmo cabo. Essa topologia ela tem um processo de interconexão simples, onde você interconecta computadores dentro dessa estrutura. Só que ela tem fragilidades. Se um desses computadores ou se um desses cabos que interligam os computadores se romper, todo o processo de comunicação é perdido, porque você perde o casamento de impedância. E nós já vimos que quando há variação de impedância no cabo coaxial, você perde a possibilidade de transmitir sinais de um lado por outro, porque há reflexão de sinais. Então você degrada todo o sinal que está sendo transmitido pela reflexão do próprio sinal sob a sua própria estrutura. Então, essa rede ela é conhecida como rede 10 base 2. Então, hoje a gente trabalha com a rede 10/100, ou base 100, 10 base 1000, que são as redes com cabos par trançado. Esse cabo coaxial era um cabo coaxial fino, maleável, fácil de você passar pelos condutos, fácil de você manusear, porque quando você chegava próximo ao computador, ele tem que ir à placa de rede daquele computador, ele tem que conectar. Então, ele tem que ser flexível para acomodar esse tipo de conexão. E ele permitia que você, através de um conector T, que nós vamos ver mais para frente, fizesse a derivação e interconectasse cada uma das máquinas presentes nesse barramento. Esse cabo era um cabo de 50 ohms e ele originalmente tinha um barramento máximo de 185 metros. Isso quer dizer que entre um nó e o outro, ou seja, entre um computador ao extremo esquerdo e o computador ao extremo direito do seu projeto, você poderia ter um lance de 185 metros. Ele tinha um tamanho mínimo, ou seja, para você interligar duas máquinas apenas, uma que estivesse do lado do outro,
o cabo tinha que ter no mínimo meio metro. Então ele não poderia ser muito curto. Então você teria que ter no mínimo meio metro de cabo para fazer a interconexão, mesmo que o computador tivesse a 20 centímetros de distância um do outro. Era permitido 30 equipamentos por segmento. Isso quer dizer que você poderia segmentar o cabo 30 vezes, colocando 30 computadores naquele lance. E era permitido o uso de um processo de transmissão ou retransmissão de dados através de repetidores. E esses repetidores permitiam que você trabalhasse mais um lance de 185 metros, que permitia que você conectasse outros 30 computadores a essa estrutura. E alguns repetidores tinham 6 entradas, 5 entradas, 3 entradas, permitindo que você tivesse 3 lances, 5 lances de 185 metros. O acesso ao meio era o CSMA-CD, que é um processo de transmissão que você determina a presença da portadora do sinal para que você possa transmitir seus dados. Então, não havendo transmissão, ou seja, o meio estando livre, você transmitia os sinais e ele determinava colisão, ou seja, ele era um método persistente que continuava escutando o meio à medida que transmitia e, se ninguém transmitisse, ele considerava aquele processo de transmissão adequado. Então você tinha uma comunicação half duplex, ou seja, parcial, ou seja, um sentido por vez, mas aí era utilizada uma codificação de linha conhecida como codificação Manchester, que é uma codificação que vocês vão estudar em outros vídeos. Então, ele tinha uma imunidade a ruído na ordem de 50 dB e ele utilizava o conector T, que é um conector que nós vamos ver agora. Então, os processos de conexão nessa estrutura de barramento, ele utilizava o conector BNC para poder fazer as pontas, ele tinha um terminador, que era o casador de impedância, e ele tinha os derivadores T's. Como é que isso funcionava, então? Em uma rede, e no lado extremo esquerdo, você utilizava um conector terminador. Então, você pegava um elemento T, por exemplo, um conector T, ou um conector BNC macho, e colocava um terminador. Então, normalmente, você utilizava um conector T no último computador que você tinha. De um dos lados, você colocava um terminador. Do outro, você colocava um conector BNC com um cabo que ia interligar esse computador a outro. Quando esse cabo chegava em outro computador, desse lado você colocava o conector BNC que vinha do último da rede e do outro lado você colocava outro conector BNC para o outro computador, até que você chegava no último computador da rede. O último computador da rede teria aqui o conector BNC com o cabo que vinha do computador que ia comunicar com ele. E como ele não iria comunicar com mais ninguém, então você colocava um terminador. Então, tanto no extremo esquerdo quanto no extremo direito, nós tínhamos terminadores. Esses terminadores, eles faziam o casamento da impedância e eram utilizados para degradar o sinal. Ou seja, quando o sinal chegava nele, ele retirava o sinal da rede. Então, quando uma máquina ia transmitir sinais numa estrutura de cabo coaxial, então, quando uma máquina que estava conectada aqui transmitia o sinal ia para os dois lados, ou seja, ele caminhava para esse lado e caminhava para esse. Se essa máquina era a máquina do extremo esquerdo, esse sinal que vinha para cá já era degradado. Só o sinal que vinha para cá, ele fluía e passava por todas as máquinas até que ele chegava no último T. No último T, o terminador estava do lado de cá, então o sinal era degradado, permitindo que você liberasse o meio de comunicação para que uma outra máquina, escutando o meio, determinasse que o meio estava vazio e que ela podia introduzir sinais nesse processo de transmissão. Agora, esse tipo de rede tinha vantagens. Então, a primeira era o baixo custo de implantação. O cabo coaxial era barato, os conectores também de forma acessível, e você tinha a possibilidade de conectar 30 computadores nesta rede. Para o primórdio de uma rede de computadores, 30 computadores eram muita
muitas máquinas. A topologia é simples, ou seja, um funcionamento simples. Um transmite, todo mundo escuta, o sinal deixa de existir, eu escuto o meio estando vazio, eu transmito e todos escutam. Então era um processo de transmissão uma topologia extremamente simples. Resistente a ruídos e a interferências, ou seja, um cabo coaxial é um cabo que é imune a interferências eletromagnéticas, a ruídos, então ele podia passar em conjunto com outros sistemas sem que isso influenciasse o funcionamento daquela rede. Mas tudo que tem vantagem tem desvantagem. A desvantagem é que as distâncias eram limitadas, ou seja, eu poderia trabalhar lances de 185 metros com 30 derivações. Eu não posso fazer qualquer quantidade de derivações e eu também não posso conectar qualquer tamanho de cabo nessa estrutura. Eu tinha um baixo nível de segurança. Então, todo mundo escuta todo mundo. Então, é uma rede pública. Então, se eu conseguir um nó para me conectar nessa rede, eu escuto o que está sendo transmitido. E, além disso, se qualquer estrutura daquela se desconectasse, então, se qualquer elemento de conector BNC desconectasse, a rede toda parava, porque é uma rede que precisa de casamento de impedância. Então, se eu perder o casamento de impedância, eu vou perder o processo de transmissão de dados. E, além disso, era uma rede difícil de você mudar. Então, você estruturava a rede, mas se você precisasse colocar uma máquina em locais diferentes, você precisava trocar uma quantidade maior de lances de cabos para que você pudesse estruturar a interconexão daquelas novas máquinas naquela estrutura, naquela rede. A gente tem que lembrar que numa rede de computadores, os computadores não estão necessariamente um do lado do outro, eles podem estar em salas diferentes e, consequentemente, você teria que levar esse cabo para aquela localidade diferente. Isso dificultava mudanças no projeto original. Então, ao fim dessa aula, nós vimos os parâmetros físicos, vimos a influência da indutância, da capacitância, da condutância e da resistência no funcionamento do cabo coaxial. Entendemos algumas aplicações para as quais eles foram utilizados e que ainda são utilizados. Então, para telefonia, interconexão de centrais, para as redes de computadores, para interconexão com estruturas de antena, para circuitos de TV, internos de TV. Então, eles ainda são utilizados em alguns casos. E vimos como é que era o funcionamento numa rede de computadores, na sua estrutura primordial de funcionamento, ou seja, no primórdio da computação, como foi possível estruturar essa interconexão, tanto pensando na ideia da controladora de serviço com os computadores de grande porte mainframe, ou seja, o terminal interconectado a uma controladora utilizando um cabo coaxial vai prestar um serviço. Nós vimos o exemplo de uma emissão de uma guia de ISS, por exemplo, e já no momento posterior, uma rede de computadores, onde os computadores conversavam entre si e compartilhavam recursos entre si, como a gente faz até hoje, utilizando as estruturas wireless ou as estruturas de par trançado.